Olá, boa tarde, muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha aí do outro lado da sua tela de smartphone, computador ou tablet, seja da sua casa ou do seu trabalho. Espero que você esteja muito bem e, claro, tomando todos os cuidados necessários nessa pandemia. Estamos justamente em um evento que leva em conta todos os procedimentos de proteção e, assim, seguindo as medidas de segurança para o meu, para o seu, para o nosso bem, para o nosso cuidado e proteção contra o Covid-19. Prezados congressistas e autoridades, demais espectadores que nos assistem através da internet, vamos iniciar neste momento as atividades do primeiro Congresso Nacional em Estudos Interdisciplinares da Linguagem, o CONEIL. O primeiro CONEIL coaduna-se com o cenário da educação pública brasileira e a incidência de seus sujeitos, professores e alunos das universidades e escolas de educação básica, que tenham em vista a perspectiva da interdisciplinaridade no âmbito das discussões profissionais e ou acadêmicas. Destaca-se também a urgência de promover a descentralização dos grandes centros urbanos e, assim, fortalecer o desenvolvimento e a educação, e a divulgação das pesquisas em um evento situado na região Nordeste. A idealização do evento pauta-se na possibilidade de mobilizar diálogos sobre as experiências interdisciplinares que discutam de um modo mais amplo os estudos da linguagem, oportunizando aos participantes um espaço para o intercâmbio de novas possibilidades para os seus campos de atuação. Tal espaço para derivar as discussões em torno da formação docente e viabilizado pela organização de eventos que possam estabelecer parcerias e aproximar profissionais que atuam em diferentes segmentos. A realização do primeiro CONEIL é do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E também conta com o apoio da Universidade Federal Rural de Pernambuco e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Realização, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Universidade Federal de Pernambuco e a organização do Centro Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas, o CEMEP, com a organização logística da Realize Eventos Científicos e Editora. Gostaria, neste momento, de convidar para proferir algumas palavras nesta solenidade de abertura, ele que é pós-doutor no uso das tecnologias da informação e comunicação no ensino de ciências pela Universidade de Barcelona, na Espanha, o magnífico reitor, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Boa tarde a todas e todos, saudando a todos os participantes do primeiro Congresso Nacional em Estudos Interdisciplinares da Linguagem, primeiro CONEIL, saudar a todos que fazem parte do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da UFRPE, o nosso querido Progel, e aí no nome do Natanael, eu queria saudar todos os demais, externar alegria, já de pronto, parabenizar pela organização. Fiquei encantado com a abertura do evento e do tema escolhido, que trata de questões interdisciplinares no aspecto do estudo das linguagens. Eu queria deixar uma fala muito breve, eu não sou especialista na área de linguagens, mas me alegra muito por dois motivos principais. Primeiro, ver o nosso programa de pós-graduação em estudos da linguagem se consolidando. Sei do trabalho de toda a equipe, de docentes, de técnicos, dos seus estudantes, e também da questão da interdisciplinaridade, e que nesse momento a gente precisa encontrar caminhos de discussão que valorizem a educação, que valorizem a ciência, e nesse campo específico, que valorizem esses estudos interdisciplinares da linguagem,
nesse momento que a gente vive nesse país. Me permitam, para além do ponto central do evento, a ressaltar que enquanto o país queima as suas florestas, onde uma série de aspectos dos direitos humanos, sociais, sofrem com alguns ataques, que a gente se permita, nesses eventos, para além da discussão técnica, a discussão do impacto do que é tratar a educação nesse país de uma forma séria, de uma forma ampla, que eu tenho certeza que será feita nesse primeiro CONEIL, nas diversas palestras, mesas, discussões que vocês terão nesse período. Então, é importante que a gente possa, além da discussão técnica, fazer que essa discussão técnica, que essa discussão científica possa trazer, para além disso tudo, o fortalecimento da importância da educação. Eu costumo dizer que não existe, e não é opinião, é uma constatação da história da humanidade, não existiu nenhum país que cresceu economicamente, socialmente, reduziu as desigualdades sociais, senão um forte investimento em educação. E tratar a linguagem, esses estudos interdisciplinares que também vocês dominam, para uma amplitude em que possa permitir a construção de um país mais justo, é fundamental. E aí eu desejo muito sucesso ao evento, que a gente possa, e a UFRPE vai estar sempre à disposição, não somente do Progel, mas de todos os demais participantes desse evento, que não são da nossa comunidade universitária UFRPE, se colocar à disposição para contribuir nesse processo. Enfim, que vocês tenham muito êxito, parabenizo novamente, e que a gente possa fazer desses espaços de discussão, espaços de luta, para construir um país melhor através do fortalecimento da educação. Sem isso, não faz sentido. Então, sucesso a todas e todos. Me coloco à disposição, como reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e representante da instituição, para acolhê-los no futuro, inclusive presencialmente, quando a gente superar esse processo de pandemia. Parabéns demais a todos e todas que organizam esse evento. Um abraço, boa tarde. Agradecemos aqui a presença do magnífico reitor, professor Marcelo Brito Carneiro Leão, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E agora eu convido para dar as boas-vindas aos participantes do primeiro CONEIL, o coordenador-geral do evento, o professor Natanael Duarte de Azevedo, ele que é doutor em letras e tem experiência na área de literatura e linguística e é professor da Universidade Federal Rural do Pernambuco. Professor Natanael, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de cumprimentar o magnífico reitor, o professor Marcelo de Brito Carneiro Leão, e, em seu nome, cumprimentar todas e todos aqui presentes nessa abertura virtual. Eu queria destacar que estarmos nessa plataforma virtual é um indício, de novos tempos, tanto para a divulgação das pesquisas como da própria ciência. É um período de adequações e de novos letramentos na nossa área de linguística e literatura. Nossos eventos normalmente ocorrem de forma presencial, mas devido à pandemia, tivemos que nos adaptar a essas novas normalidades. E pensando nessas novas normalidades, eu quero destacar que essas tecnologias de informação e comunicação, elas serão cada vez mais acionadas, na nossa prática docente. E em meio a essas práticas, nasce o primeiro Congresso Nacional em Estudos Interdisciplinares da Linguagem, o primeiro CONEIL. A realização do primeiro CONEIL, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da UFRPE, é um momento marcante. Eu considero como um momento marcante por diversos aspectos. Somos ainda um programa recém-nascido. Nós tivemos nossa aprovação junto à CAPES em agosto de 2019. Mas já podemos demonstrar que temos muito a contribuir com o fortalecimento da área de linguística e literatura da CAPES.
a exemplo da organização de 2 grandes eventos de proporções internacionais, como o 7º Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa, o CIMELP, é um evento mundial. A última edição foi coordenada pela professora Renata Barbosa Vicente, que é a professora permanente do PROGEL. E também tivemos, ainda o ano passado, o 4º Seminário Internacional Desfazendo Gênero, coordenado pelos professores Irã Mello e Natanael Duarte de Azevedo, todos do programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem da UFRPE. Então, é um programa jovem, mas que vem com muito desejo de compartilhar as discussões, as pesquisas, a ciência. Então, diante desse estado pandêmico em que o mundo se encontra, a realização do primeiro CONEIL é um ato de luta. Isso é importante destacar. É um ato de luta e resistência na produção do conhecimento e no fazer científico para a área das humanidades, demonstrando quão somos capazes e como as nossas pesquisas são essenciais, sim, para o desenvolvimento social, devendo serem consideradas estratégicas, independentemente de sua temática. Esse é o fazer científico, esse é o conceito universal de ciência que pretendemos atingir. Conseguimos, apesar de todas as dificuldades impostas pelo distanciamento social, trazer pesquisadoras e pesquisadores de renome no cenário brasileiro para compartilhar suas pesquisas e experiências com todas e todos que estão aqui nos ouvindo nesse espaço virtual. Isso é um exemplo de comprometimento com as universidades, com a sociedade e o desenvolvimento da ciência do Brasil. Aproveito para agradecer a paciência e disponibilidade e a força das e dos palestrantes do CONEIL, bem como todas as pessoas inscritas no nosso evento. Pode parecer até uma frase clichê, mas foi pela presença de vocês que pudemos construir esse espaço enunciativo, dialógico, e assim pudemos reivindicar pelos espaços que precisam ser ocupados pelas e pelos cientistas da linguagem, no âmbito do cenário acadêmico nacional. É importante destacar que os estudos da linguagem são tão necessários quanto os estudos das outras áreas do conhecimento. E aqui eu me apoio numa fala de Ferdinand de Saussure, o pai da linguística moderna. Abre aspas. Tomando em si, o pensamento é como uma nebulosa onde nada está necessariamente delimitado. Não existem ideias pré-estabelecidas e nada é distinto antes do aparecimento da linguagem. O CONEIL, ele foi pensado no final de 2019 para receber as participantes e os participantes com todo o calor humano típico do Nordeste, em especial de Pernambuco. Mas fomos transportados pela Covid para esses espaços restritos das nossas telas de celular e computador. Nesse sentido, o CONEIL toma corpo e brota numa nascente cheia de barreiras. Mas cito aqui Saussure novamente, o rio da língua corre sem interrupção. E, abre aspas, como um traje coberto de remendos feitos de seu próprio tecido, os frutos produzidos nesse evento trarão grandes contribuições para a academia e para a sociedade. O primeiro CONEIL busca, nesses 3 dias intensos, mobilizar diálogos sobre as experiências interdisciplinares que discutem de um modo mais amplo os estudos da linguagem, oportunizando aos participantes um espaço para o intercâmbio de novas possibilidades para os campos de atuação. E aí esse evento, que tem a sua primeira edição, ele já nasce com 2 conferências de abertura, 11 áreas temáticas, 33 palestras com pesquisadoras e pesquisadores de todas as regiões do Brasil, 157 comunicações orais, 2 lançamentos de livros, 44 artigos aprovados para os 2 volumes do e-book do evento e um total de 758 inscrições finalizadas. Eu aproveito para agradecer todo o empenho da Realize Eventos, responsável pela organização e logística do nosso evento, bem como o apoio institucional da Universidade Federal Rural de Pernambuco e o apoio financeiro da CAPES. E ressalto, sem esse apoio seria impraticável a realização de um evento desse porte. Eu gostaria de finalizar minha fala de boas-vindas com um outro empréstimo, um empréstimo de um pensamento de Antônio Cândido, que foi escrito em 1988. É um texto que me faz refletir muito sobre o nosso contexto atual. E a gente percebe o quão atual e quão necessário esse pensamento de Antônio Cândido é. Abre aspas. Todos sabemos
que a nossa época é profundamente bárbara, embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização. Penso que o movimento pelos direitos humanos se entronca aí, pois somos a primeira era da história em que, teoricamente, é possível entrever uma solução para as grandes desarmonias que geram a injustiça, contra a qual lutam os homens de boa vontade à busca. Não mais do estado ideal sonhado pelos utopistas racionais que nos antecederam, mas no máximo viável de igualdade e justiça, em correlação a cada momento da história. Assim, a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Muito obrigado a todas e a todos. Tenham um bom evento, que o primeiro CONEIL seja frutífero para a produção do conhecimento para a nossa sociedade. Agradecemos a presença e as palavras do professor Natanael Duarte de Azevedo, ele que é o coordenador geral do primeiro CONEIL. Gostaríamos também de registrar a participação dos demais membros da comissão organizadora do evento, os professores e professoras Brenda Carlos de Andrade, Cláudia Roberta Tavares Silva, Dorothy Bezerra Silva de Brito, Iedo de Oliveira Paz, Irã Ferreira de Melo, João Batista Pereira, José Temístocles Ferreira Júnior, Renata Barbosa Vicente, Valéria Severina Gomes e Vicentina Maria Ramires Borba. Muito obrigada a todos vocês. Gente, então, encerrada essa solenidade de abertura do primeiro CONEIL, vamos fazer um pequeno intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta rapidinho com a primeira conferência de abertura, que irá abordar sobre estudos interdisciplinares da linguagem na perspectiva da literatura. É daqui a pouquinho, às 14h30, a gente volta já já, tá bom? Eu espero você.